De volta com o programa Opinião aqui pela sua TV Nova, sua TV Cultura. Hoje os meus convidados são Danilo Anjos e Poliana Queiroz. Ambos são advogados e a gente estava num debate bem acalorado, né, no primeiro bloco, quando a gente falava sobre as armas de fogo, se deveria ou não haver um porte liberado no Brasil. E a gente ficou tão empolgado que foi passando o tempo e realmente, quando a coisa é gostosa, a gente vai passando sem nem perceber. A gente vai tratar hoje de outro assunto agora nesse bloco, que é a dura realidade que acontece com os pacientes acometidos de câncer no Brasil. Além de eles estarem passando um problema com a doença, que já é triste, ainda tem a dificuldade para conseguir o tratamento em períodos de crise como esse que a gente está vivendo. E ele não pode esperar muito, né? Sabe-se que o paciente que recebe o diagnóstico de câncer reage de uma maneira diferente se comparado ao diagnóstico de outras doenças, pois ainda existe uma crença que tal diagnóstico está relacionado à dor, a tratamentos invasivos e à morte. Em função de seu estigma social e de sua associação com a morte, o câncer é a doença que mais provoca medo nas pessoas. Se não bastasse todo esse contexto histórico secular, estamos vivendo uma das maiores crises econômicas do nosso país. E, de forma alarmante, esses pacientes, que se pouco não bastasse a triste realidade do diagnóstico lhes apresentado, o governo tem falhado com os repasses de verbas para a aquisição de medicamentos para o tratamento dos pacientes oncológicos. E com agravantes. Seria ainda sermos redundantes em dizer que ainda existem agravantes nessa situação? Sim, ainda existe. Pacientes esperam por remédio caro, que é a única chance de cura, e mesmo com decisões judiciais, o medicamento não é entregue. Difícil a situação para quem está doente. Nem ganhando a batalha na justiça, pacientes que sofrem de câncer conseguem começar o tratamento na rede pública. Onde estão as prioridades do nosso país? Em que projetos os políticos estão a investir? Como fica esse povo que sofre na busca incessante de um pouco mais de tempo de vida? É muito difícil. Eu vou primeiro falar de alguns casos. Hospital do Câncer de Recife, CEOC em Caruaru e muitos outros que passam por dificuldade, crise, pacientes que não são atendidos. Normalmente, quando se conversa com os políticos, a tendência deles é falarem sempre o seguinte: mas é porque essa verba não é da saúde, essa verba foi destinada para o show de fulano de tal, por isso que eu gastei. Mas eu pergunto, em momentos de crise como esse, se eu tivesse dentro da minha casa e tivesse que escolher entre comer, tomar o remédio e ir para o cinema no final de semana, qual das opções eu faria? A gente às vezes sabe que não tem o dinheiro para comer e vai para o cinema só no governo brasileiro, um caso como esse. Pelo menos na minha cabeça não consegue captar, assimilar e entender. A sua, Poliana. É lamentável, né? Saúde, educação, moradia são prioridades em qualquer governo, em qualquer estado. A Constituição, inclusive, estabelece uma porcentagem, uma quantia determinada a ser destinada à saúde, que nenhum governante pode alterar isso, né? E o que é mais lamentável é que o Estado brasileiro gasta muito com saúde. Agora, para onde vai esse dinheiro? Né? Se você for olhar o portal da transparência de qualquer governo, você vai ver que qualquer governo gastou bilhões com saúde. Onde é que foi parar esse dinheiro? Né? Porque será que esse dinheiro chegou na base? Chegou naquele paciente que está precisando? Esse é o que a gente tem que se perguntar e que a população precisa ser muito crítica. Como é que está sendo gastado o nosso dinheiro? Para onde é que está indo o nosso dinheiro? E engraçado, Danilo, é que eles sempre dizem que tem uma finalidade que foi. Mas quando chega na hora do arroxo, que todo mundo pega, que a imprensa cai em cima, sempre tem uma desculpa e sempre a culpa é do outro, né? Infelizmente, Rosmel, as verbas, elas são destinadas para locais diferentes. Mas, infelizmente, a gente, enquanto integrante, digamos de certa forma, do Poder Judiciário, somos obrigados a intervir para que o Estado cumpra a sua obrigação através das mídias judiciais, que são N que estejam por aí. Porque eu fico pensando, até mudando um pouco de assunto, a gente viu o caso do Rio de Janeiro, quando o governo do Rio estava sem pagar salários. Salários é primordial. Aí, de repente, a justiça vai dar uma liminar dizendo tem que pagar os profissionais da saúde. Sim, mas não é só o profissional da saúde. Tem o profissional da saúde, tem o profissional da limpeza, tem o profissional da educação. Se manda o dinheiro que tem só para a saúde e o outro fica sem. Não paga por enquanto os fornecedores. Mas se não pagar os fornecedores não vai poder pagar os seus funcionários lá também. Isso é uma cadeia. Eu acho que está faltando
distribuir de forma correta esse dinheiro. Eu vejo que a crise chegou, mas os governantes ainda não entenderam que a crise chegou e eles continuam levando as mesmas vantagens de sempre. Primeiro a minha vantagem, depois o que sobrar fica para a população. Ou estou errado? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o grande problema do sistema brasileiro hoje. Eu penso também muito aqui, e voltando ainda ao bloco anterior, quando a gente falava sobre armas e que as campanhas são sempre bancadas pelo empresário bélico americano, a gente também tem que entender que, e agora vem um problema, por que o povo fica tão agitado? Porque essas mesmas armas de lá vêm pelas fronteiras brasileiras que não têm fronteira e segurança de nada, invadem o país e caem na mão de quem? Exatamente dos bandidos. A gente vê os bandidos brincando com a polícia. Quando eles vão acima, metralha, mata todo mundo, fica por isso mesmo, e a gente fica sem saber aonde é que a gente vai parar com essa situação. Nessa hora não fica aquele pontinho de dizer, eita, mas talvez se tivesse essa arma resolvia? Não, não resolvia. O que a gente está vivendo, Ismael, não é uma crise só financeira. É uma crise institucional, é uma crise ética, é uma crise humana que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Eu não acho que isso daria a uma população comum, um cidadão comum com arma resolveria esse problema da entrada das armas da fronteira, não. Talvez prejudicasse, porque o cidadão comum ele precisa saber utilizar essa arma. Não basta ter uma arma, é necessário saber utilizar, senão essa arma pode ser perigosa, inclusive, para essa pessoa que está portando essa arma sem ter conhecimento como manuseá-la. Eu posso citar o caso de alguém que tinha conhecimento, que é o caso de um delegado em São Paulo, que estava armado, mas ele foi assaltado e os bandidos terminaram assassinando ele. Não sei se você viu esse caso. Exato. O grande problema também, Rosmel, é que o macrosistema brasileiro, ele sofre justamente isso que a doutora Paulina acabou de falar. Esse problema ético, esse problema social, esse problema financeiro. E isso afeta a realidade nacional. Isso em todos os sentidos. Na opinião pública, na questão do armamento, na opinião pública, na questão da falta do básico que o Estado deve fornecer, que é a saúde, ou segurança, transporte, educação. Entendeu? Então é por aí que está faltando. Bem, a gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais um tema. São entidades que prometem ajudar e terminam dando golpe, às vezes, nos aposentados. A gente vai falar daqui a pouco.